Amigos, irmãos em Cristo, preparem seus corações para tocar em uma verdade inconveniente, mas essencial. Estamos prestes a desvendar um segredo que Ellen White viu revelado no próprio céu. Há uma atitude, um hábito, que pode parecer inocente, quase natural, mas que nas vizes da mensageira se revelou como um vírus espiritual. Estou falando da reclamação, da murmuração constante, do descontentamento perpétuo com as circunstâncias, com Deus, com os irmãos. O que será que Ellen White viu lá no céu, nos mistérios de Deus, sobre as almas que se entregam a este hábito? Que gravidade oculta tem a murmuração a ponto de preocupar o próprio Criador? Que sementes satânicas ela planta em nossos corações? Ellen White, testemunha das verdades eternas, nos deixou um alerta solene sobre as consequências de um espírito que reclama. Ela nos mostra por que a ingratidão, o desconectamento, é um caminho perigoso que pode nos deixar fora do reino. Este vídeo é um convite à reflexão profunda, um espelho para a nossa alma, e vai exigir de nós a mais sincera autoanálise. Fique conosco até o final, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você encara sua vida e sua fé. Mas antes de abrirmos os livros do céu e revelarmos estas verdades, eu lhe peço, em nome da gratidão e da esperança, se este conteúdo toca sua consciência com urgência, por favor inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Ative o sininho de notificações para receber cada uma das mensagens urgentes que publicamos para a preparação final. E compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Ajude-nos a erradicar o vírus da reclamação de nossos lares e igrejas. Muito obrigado pelo seu apoio. Agora vamos à primeira e mais crítica revelação. Ellen White viu claramente que a murmuração é, em sua essência, uma negação da providência e do cuidado de Deus. Lá no céu, ela testemunhou a perfeita confiança dos anjos e dos seres celestiais na sabedoria divina. Mas aqui na terra, o ser humano, ferido pelo pecado, tem a tendência a duvidar da bondade de Deus em suas circunstâncias. A reclamação, em suas diversas formas, é dizer a Deus: você não sabe o que está fazendo, ou você não se importa comigo. É questionar a Deus quanto ao seu amor, a sua sabedoria, a sua omnisciência e ao seu poder. Ellen White adverte que a murmuração do povo de Israel no deserto foi um grande pecado que os impediu de entrar na terra prometida. A história se repete. Hoje, muitos adventistas murmuram contra as provações, as dificuldades, as circunstâncias da vida. O céu chora quando vê seus filhos reclamando de maná, mesmo quando estão sendo alimentados. É como dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, que a graça não é abundante. A murmuração é uma falta de fé. É esquecer que Deus tem um plano, mesmo nas noites mais escuras. Ellen White revela que o espírito de reclamação é contagioso. Ele se espalha pelo lar, pela igreja, pela comunidade. Ele se alimenta da ingratidão e do foco no eu, esquecendo-se das inumeráveis bênçãos recebidas. A mensageira de Deus nos clama a ter um espírito de gratidão, reconhecendo que tudo vem de Deus, mesmo nas dificuldades, pois as provações são o cadinho que purifica a fé, e a murmuração é o ato que destrói esse processo. Lá no céu não haverá reclamações, o cântico será de adoração e gratidão eterna. Ellen White viu que a murmuração é uma semente perigosa, plantada por Satanás, que floresce em rebelião e divisão. A história de Lúcifer começou com a murmuração. Ele reclamou da autoridade de Cristo, da lei de Deus. Essa murmuração se transformou em rebelião, e a rebelião o expulsou do céu.
Ellen White adverte que o mesmo espírito de Lúcifer atua hoje através daqueles que se entregam à murmuração. Ele começa com pequenas críticas aos líderes da igreja, aos irmãos, à organização. Depois, transforma-se em desconfiança, em dúvida, em oposição a tudo o que é sagrado. A murmuração é o veneno que destrói a unidade da igreja. Ela separa irmãos, cria facções e fraturas o corpo de Cristo. Ellen White revela que o céu chora quando vê seus filhos murmurando uns contra os outros, destruindo o testemunho. A língua que murmura é uma língua controlada por Satanás, mesmo que pareça inofensiva. É dizer que a organização da igreja está errada, que os líderes estão desviados, que nada está bom. A murmuração é uma negação da oração de Cristo pela unidade de seus seguidores. Ellen White afirma que os murmuradores não terão lugar no céu, pois o céu é um lugar de perfeita harmonia. Aqueles que hoje murmuram contra a direção da igreja, amanhã murmurarão contra o próprio Deus. O arrependimento da murmuração é um ato de lealdade a Cristo e à sua igreja. Ellen White viu a conexão direta entre o espírito de murmuração e a retenção da chuva serôdia. Lá no céu, ela testemunhou a pronta obediência e a confiança dos anjos em todo o plano de Deus. Mas aqui na terra, o povo de Deus se prepara para receber o poder final, enquanto se entregam à murmuração. Ellen White adverte que o Espírito Santo não pode ser derramado em corações cheios de descontentamento, pois a chuva serôdia é para um povo purificado, santo e em harmonia com a vontade divina. A murmuração é uma barreira que impede a plena atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Ela nos impede de receber o poder para proclamar a mensagem final com clareza e convicção. Ellen White revela que muitos na Igreja Adventista estarão murmurando durante a chuva serôdia e a perderão. Eles estarão incrédulos diante do poder de Deus, duvidando da sua obra. O céu sente dor quando vê um povo que tem a plena verdade, mas cujo coração está endurecido pela murmuração. A purificação do coração começa com a erradicação de todo o espírito de reclamação. Ellen White clama por uma reforma profunda. Um espírito de gratidão e submissão é essencial. Sem esse espírito, o povo de Deus estará despreparado para os últimos dias. A chuva serôdia é para aqueles que têm um coração puro e uma língua consagrada para louvar. Ellen White viu no céu que o próprio caráter de Cristo é um testemunho de paciência e gratidão. Ele, sendo Deus, submeteu-se à vontade do Pai sem nenhuma reclamação até a morte de cruz. O que ela testemunhou é que a murmuração é uma negação prática do exemplo de Cristo. É dizer que somos melhores que Ele, que nossas circunstâncias são mais difíceis que as dele. Ellen White adverte que o espírito de reclamação é um sinal de que Cristo não está no trono do coração. Pois quando Cristo habita, Ele traz paz, gratidão e confiança plena em qualquer situação. O crente que reclama está negando o poder de Cristo para mudar sua perspectiva e dar-lhe força. A murmuração se alimenta da autocompaixão, da vitimização e da falta de fé. Ellen White revela que Satanás usa a murmuração para minar a confiança dos crentes em Cristo. Ele quer que acreditemos que Deus é um tirano, não um pai amoroso. Aqueles que entrarão no céu serão pessoas com um caráter semelhante ao de Cristo, sem reclamações. Eles terão sido purificados no cadinho da provação e aprenderam a louvar em todas as circunstâncias. A última geração terá um espírito de gratidão inabalável, mesmo diante da maior crise. Ellen White viu claramente que a murmuração é um grande impedimento à preparação para os últimos dias. Lá no céu, ela testemunhou a urgência dos anjos em terminar a obra. Mas aqui na terra,
O povo de Deus está distraído com suas próprias queixas e lamentos. Ellen White adverte que a murmuração é um veneno que corrói a alma e a impede de crescer espiritualmente. Ela desvia o foco do grande conflito para as pequenas dificuldades pessoais. O crente murmurador não tem energia espiritual para se dedicar ao estudo, à oração e ao testemunho. Ellen White revela que o espírito de reclamação é um sinal de uma alma doente. Esta doença impede a plena consagração e a purificação do corpo e da mente. Os demônios se alegram quando veem o povo de Deus se entregando à murmuração, pois isso os distrai da urgência da proclamação final. A preparação para a segunda vinda de Cristo exige um espírito de gratidão, fé e alegria. Aqueles que murmuram não serão capazes de ficar de pé durante as provações finais. A mensagem do terceiro anjo não pode ser proclamada por línguas cheias de reclamação. A boa notícia é que Deus não nos deixou sem remédio para o pecado da murmuração. Ellen White clama por um espírito de gratidão constante. Ela enfatiza a importância de contar as bênçãos. O crente deve fazer um esforço consciente para agradecer a Deus em todas as circunstâncias. Mesmo nas provações, há motivos para agradecer, pois Deus está obrando em nossas vidas. Ellen White revela que a fé é o antídoto para a murmuração, é confiar em Deus mesmo sem entender. O louvor também é uma arma poderosa contra o espírito de reclamação. Quando louvamos a Deus, as trevas fogem e a presença divina se faz presente. O céu se alegra com o louvor eterno. Eles não têm tempo para reclamar, apenas para adorar. Ellen White afirma que o crente deve cultivar uma atitude de gratidão em todas as coisas. Isso muda a perspectiva, transforma o foco do problema para a grandeza de Deus. O arrependimento da murmuração é um ato de restauração de nossa relação com Deus. Que possamos fazer de nossa vida um hino constante de louvor e gratidão. A revelação mais solene de Ellen White é o destino final dos murmuradores persistentes. Ela viu claramente que aqueles que se recusam a abandonar o espírito de reclamação não terão lugar no céu, pois o céu é um lugar de perfeita harmonia, paz, louvor e gratidão. O crente murmurador não estaria apto para esse ambiente. Ele não compartilha do espírito dos remidos. Ellen White adverte que a murmuração é um sinal de uma alma não regenerada, pois o novo nascimento transforma o coração, tirando a tendência a reclamar. O céu não pode conter aqueles cujo foco é o descontentamento e a insatisfação. Ellen White revela que os anjos se afastam dos lares e das igrejas onde há murmuração constante. A exclusão do céu não é um ato de capricho divino, mas a consequência natural de um caráter não transformado. Aqueles que entrarão terão aprendido a louvar a Deus nas circunstâncias mais difíceis. Eles terão sido purificados do egoísmo, da ingratidão e do espírito de reclamação. Que esta verdade nos desperte com urgência, que possamos abandonar toda a murmuração, que nossas vidas sejam um testemunho de gratidão e de confiança em Deus, mesmo nas noites mais escuras. Amém. A mensagem de Ellen White sobre a murmuração é um diagnóstico profundo do estado do coração humano. É um alerta que vem do céu para o povo que se prepara para o encontro com Cristo. A queixa, por mais sutil que pareça, é um veneno que se espalha pelo corpo espiritual, corroendo a fé, minando a esperança e destruindo o amor. Ellen White revela que o povo de Israel no deserto é um exemplo vivo do que a murmuração pode fazer. Eles viram milagres, foram alimentados pelo próprio Deus, guiados por uma coluna de nuvem e fogo, e ainda assim reclamaram. Reclamaram da comida, da água, da liderança de Moisés e até do próprio Deus.
O resultado foi uma geração inteira perecendo no deserto, excluída da terra prometida por causa de seu espírito reclamador. A história é um profundo alerta para nós hoje. Não devemos cometer o mesmo erro. A murmuração é uma forma de ingratidão, um desprezo pelas bênçãos incontáveis que Deus derrama sobre nossas vidas. Ellen White clama por um espírito de gratidão em todas as circunstâncias. Ela nos convida a olhar para a cruz e perceber o preço que foi pago por nossa salvação. Diante de um amor tão grande, como podemos reclamar de nossas pequenas provações? O espírito de reclamação se alimenta do orgulho e da autocompaixão. O crente se vê como vítima, esquecendo-se de que tem um Deus que luta por ele. Ellen White adverte que esta atitude é uma tática de Satanás para minar a fé e a confiança em Deus. Quando reclamamos, estamos dizendo que somos fortes o suficiente para lidar com nossos problemas sozinhos, sem Deus. A murmuração também se manifesta nas críticas aos líderes da igreja e aos irmãos. Ellen White foi muito firme contra este espírito, pois ele destrói a unidade e impede o avanço da obra de Deus. A fofoca e a murmuração são armas de Satanás para dividir a igreja e impedir a chuva serôdia. Aqueles que se entregam a este hábito estão servindo aos propósitos do inimigo. A preparação para os últimos dias exige um povo santo, purificado de todo pecado, incluindo o pecado da murmuração. Ellen White afirma que o Espírito Santo não pode habitar em corações cheios de queixas e lamentos. A mente deve estar focada em Cristo, em sua justiça e em seu amor. Somente assim estaremos prontos para enfrentar as provações finais e permanecer fiéis até o fim. Que a graça de Deus nos ajude a abandonar este hábito devastador e a cultivar um espírito de gratidão e louvor constante. Amém.